Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje ao meu lado está o Caio Ramos, que foi aprovado em primeiro lugar no concurso TRT Piauí para analista judiciário, área administrativa, especialização em engenharia civil. Meus parabéns, Caio. Seja bem-vindo aqui ao Estratégia. Muito obrigado. Para a gente iniciar nossa entrevista, por favor, se apresente para nós, Caio, dizendo a sua formação, idade e de onde você é. Bom, gente, eu sou engenheiro civil de formação, formei na Federal do Piauí. Eu tenho 28 anos e sou de Teresina, Piauí. Passou em casa, então. Justamente, não Nada... vou ter um problema de translado, né? Já estou lá. Nossa, melhor do que isso, né? Não tem. Gostaria de entender, então, o início dessa sua trajetória no mundo dos concursos públicos. Como que foi? Como que você decidiu, né, iniciar os seus estudos? Bom, na verdade mesmo, eu comecei a estudar para concursos no final de 2021 para o começo de 2022. Então, foi ano passado, assim, que eu entrei mesmo a começar a estar em concurso. Porque, na verdade, eu me formei como engenheiro em 2017. E aí, eu fui para Campinas fazer mestrado na Unicamp. Aí eu terminei o mestrado, comecei o doutorado. E aí, durante o doutorado, eu peguei a pandemia e, né, acabei tendo que fazer uma parte remoto. E também, durante meu doutorado, meu professor, ele teve uma doença e teve que se aposentar. E aí, com a troca de orientação, o projeto acabou tendo que ser muito modificado e isso ia aumentar muito o prazo para a gente terminar. Então, eu acabei, de certa forma, desestimulado nessa transição e resolvi, pelo menos, interromper e começar a estudar para concursos. Eu interrompi no começo de janeiro agora de 2022. Aí eu tinha feito primeiro já, um pouco antes, em dezembro, o concurso para o Instituto Federal do Ceará, para professor. Só que aí veio a prova didática, veio a prova de títulos, aí eu fiquei em quarto, assim, fora das vagas. E eram 2 vagas só. No caso, era para professor de estruturas, que é a minha sub-área de estudo. E aí, né, depois desse concurso, eu pensei em continuar estudando para docente, tentar entrar em alguma universidade. Aí eu tentei eu ia fazer um concurso uma estadual do Ceará, só que o concurso foi suspenso. Aí nessa época tinha saído já o edital do TJ Piauí e do TRT, e o TRT saiu pouco depois, inclusive. E aí eu pensei, olha, eu nunca estudei para concurso de engenharia mesmo, eu sempre fiz para docente, assim, o único que eu fiz, inclusive, foi esse do Instituto Federal. Então, eu nunca tinha feito um curso para engenheiro mesmo, principalmente de uma área que seria mais voltada a uma fiscalização de obras, uma parte mais legal da engenharia. Eu teria que aprender licitações, outros assuntos de algumas partes de direito, legislação específica, coisas que não eram da minha área. Então, eu pensei, eu preciso, né, começar a estudar para isso, já que é o que tem agora, a oportunidade que apareceu, é aqui em casa, salários atraentes, tanto do TJ quanto do TRT. E aí eu já tinha tido contato do Estratégia só com o português, que eu já tinha comprado o curso de português da Adriana Figueiredo, separadamente, que inclusive foi um divisor de água até na minha forma de lidar com o português para concursos. Então, eu resolvi que ia fazer esses 2 concursos, o JPIAU e o TRT. Eu tinha 10 semanas até o do TJ e mais uma semana para o do TRT. Então, eram 11 semanas que eu tinha de estudo. E aí, assim, eu peguei o material de estratégias, apostilas de engenharia, peguei o passo estratégico de engenharia que também tinha, que eu fiz a assinatura, então já tive acesso a todos esses produtos. Então, eu fui olhar o passo estratégico, fui olhar as apostilas, fui ver, por exemplo, a parte de licitações. Eu aprendi vendo as videoaulas do Herbert Almeida. E aí, por exemplo, o edital do TJ pedia a lei nova de licitações, e a do TRT era a lei antiga de licitações. Então, eu tinha que aprender as duas leis nesse espremido tempo que eu tinha até as provas. Então, mas assim, eu fiz dentro desse tempo o máximo que eu pude. Nunca pensei até nem em ser aprovado realmente em tão pouco tempo, mas deu certo, assim, fiquei em primeiro nos 2 e tô aqui agora. Então, só para a gente entender, você começou em que ano o seu estudo para concursos? Foi no ano passado. Em quantos meses, então, até a prova você 10 conseguiu? semanas até a do TJ e mais uma para o do TRT. 10 semanas para chegar no primeiro lugar,
Sem nunca ter estudado antes para concursos, eu entendi que você estudava muito, claro, para sua outra área, né? Na minha sub-área, justamente, que é de Exato. estruturas. Mas assim, antes desses eu tinha feito só do Instituto Federal do Ceará para professor de estruturas. E, por exemplo, o que eu sabia, por exemplo, já tínhamos um conhecimento consolidado da minha sub-área, que inclusive não apareceu em nenhum dos dois concursos. O concurso, por exemplo, do TRT, abrangia toda a engenharia, fora o que eu estudo, inclusive. Então, porque não é algo, né, que seja tão comum dentro das áreas, dentro dos tribunais. Então, realmente, tive que me virar nesse tempo. Assim, não foi fácil, realmente, eu estudava o dia inteiro. Quantas horas, aproximadamente? Como que era a sua rotina de estudos? Minha rotina era só estudo, porque, assim, quando eu decidi fazer isso, eu só conseguia pensar, assim, que era uma grande oportunidade, porque eu ia poder passar em algo que eu poderia ficar em casa. Eu passei alguns anos morando em Campinas. E aí eu queria ter um emprego, ter uma forma de poder estar lá no Piauí novamente. Então eu só conseguia pensar em voltar para casa. Eu já estava lá, mas eu queria poder fixar uma residência e trabalhar lá, né, me manter lá, ter uma independência financeira. Então eu, assim, Foi de corpo e alma. fui de corpo e alma. Eu saí de academia. Eu não saía de casa praticamente. Então, eu dormia direito, eu dormia 7, 8 horas, mas também a única coisa que eu fazia além de estudar no meu dia, E entendeu? se alimentar. E se alimentar. Nisso eu sempre conto assim, que a sorte é porque lá eu moro com a minha mãe, né? E ela foi muito, muito prestativa, ela foi muito compreensiva e prestativa durante essa preparação. Eu sempre conto assim, que às vezes eu estava lá estudando e eu estava tão focado que eu realmente às vezes esquecia de me alimentar. E aí ela vinha, aí por exemplo, cortava a manga e já deixava lá cortado. Eu nem percebia Nem via a manga. nem via. Depois de algum tempo eu, nossa, que cheiro de manga é esse? Aí na hora que eu olhava, tava lá. Aí eu ia comer, lembrava que eu tinha que comer. Água, às vezes, ela deixava lá. Então, que se deixasse só por mim, realmente, se eu estivesse sozinho, eu ia emagrecer e ficar bem doente, porque eu vivia em função daquilo ali. Uau. Então foi... Bom, então pelo que eu percebi, o passo estratégico te ajudou muito, né? Até porque você tinha um tempo curtíssimo. Curtíssimo, né? nossa. Conta um pouquinho sobre essas ferramentas que tanto te ajudaram. Quais foram as ferramentas que você mais utilizou? Bom, assim, na parte do português, e foi como eu expliquei, eu fiz toda a parte lá com a Ariana Figueiredo, mas só pelas videoaulas. Não precisou realmente, e questões, claro, mas não precisei entrar em apostilas e tudo mais. Acho que a aula dela foi suficiente. E em alguns assuntos por exemplo, de legislação específica, às vezes eu também vi algumas videoaulas de revisão da Jéssica Ele, também vi algumas apostilas, também eu comprei outras apostilas lá, locais mesmo, em Teresina. Mas assim, eu busquei material que eu tinha à disposição para usar. E na parte da engenharia, eu estudei só pelas apostilas, os materiais apostilados que tem do Estratégia, e o passo estratégico, que ajudou muito também. E questões, claro, sempre muitas questões. Muitas questões nesse pouco tempo. Muito interessante. Queria entender a sua estratégia de reta final. Qual que foi, né? A reta final, que foi quase o período todo, né? Mas a reta final, eu digo, aquela última semana que antecede o dia da prova. Sim, eu levo muito a sério o planejamento. Então, antes de entrar nessa empreitada, eu planejei. Eu sentei e olhei o que eu ia fazer cada dia. E eu dividi, por exemplo, se eu tinha 10 mais uma, eu dividi igualmente. Então, assim, eu estudei até a véspera de cada uma das provas e eu estudei do mesmo tanto. Nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. Eu não tive, por exemplo, revisão. O dia foi um dia normal. Eu distribuí o que eu tinha que estudar nesses dias e segui cada dia como se fosse um dia próprio. Não teve, por exemplo, essa semana é especial porque é a semana da prova. Ou, hoje é sábado, amanhã é domingo, tem prova. Não, foi um dia de estudo normal. Todos os dias foram aproveitados. Inclusive, eu terminei a prova do TJ, cheguei em casa, descansei um pouco, é claro, fui estudar, porque na semana que vem tinha o TRT. Então, foi dessa forma. Foi um planejamento que eu segui, eu analisei. Claro, eu fui ver os dois editais, eu vi o que é que tinha em comum, o que é que eu deveria focar. E montei a minha planilhazinha no Excel, o que é que eu tinha que estudar em cada dia e segui até o final, me agarrei nela até o final. Entendi. Bom, e as suas primeiras provas de concurso público, então, foram as
que valeram, né? A do TJ e a do TRT. Sim, e aí, por exemplo, antes eu tinha feito só do Instituto Federal, e aí depois do resultado dos dois concursos, eu fui chamado lá, hoje eu sou professor de lá, inclusive. Então, os 3 concursos que eu fiz, até hoje deram certo, né? Sim. Que bacana. Bom, então conta pra gente como que é a sua execução de prova. Você tem alguma estratégia, não sei, começar pelas de maior facilidade ou dificuldade ou segue a ordem natural? Então, eu realmente eu só sigo a ordem que tem lá. Mas assim, com relação à prova, eu sinto que, como eu ainda era muito inexperiente nessas provas, em relação ao concurso, eu não treinei muito o tempo. Isso eu acho que foi até que jogou contra mim. Porque, por exemplo, eu fiz, né, nesse espaço de tempo 3 concursos. Todos eles eu errei questão na hora de marcar no gabarito, todos. Todos eu tive, assim, alguma coisa que não foi legal, assim, por exemplo, alguma besteira eu errei. Que se eu tivesse... Porque, como eu falei, eu fazia muitas questões, mas eu fazia questões como forma de revisão. Mas eu nunca parei, por exemplo, para sentar e fazer um simulado, ou então pegar tantas questões e tentar resolver dentro de um espaço de tempo de prova. Eu nunca simulei como seria num ambiente de prova. Então, o que acontecia? Eu ia resolvendo, chegava no final, tinha que marcar o gabarito, aquele espaço de tempo muito curto, muito imprensado para marcar o gabarito. E aí, nesse tipo de coisa, sempre todas as provas eu perdi alguma pontuação por causa disso, inclusive. E você teve redação na sua prova? Não, nenhuma delas teve redação. E nenhuma delas deu uma ajudada Mas também, deu uma ajuda. devido ao seu tempo curto de... Não, se eu tivesse ainda que aprender como fazer redação, Aí, aí era bem mais complicado. aí Assim. você ia virar à noite estudando, Não ia ter que tirar a hora do sono, né? E aí não ia que era a ser. única hora que você tinha. Bom, conta pra gente o processo emocional de tudo isso. Você é uma pessoa ansiosa? Você sentiu alguma ansiedade? Porque eu percebi assim que você colocou isso como o seu concurso dos sonhos, que era a sua chance de voltar para casa. Como que você lidou com essa parte mental? Bom, quando eu saí do Piauí ainda para fazer mestrado ainda, tinha acabado de me formar. Tipo, eu me formei no dia 11 de julho de 2017. No dia 1º de agosto eu estava em aula no mestrado. Então eu tive absolutamente nada de espaço de tempo. Uma coisa que eu sempre trouxe como um medo assim na minha vida era voltar para o Piauí sem nada, voltar para ser sustentado pela minha mãe. Isso era uma coisa que realmente eu não queria. Então, enquanto eu estive lá, lá em Campinas, eu sempre tive bolsa. Quando eu decidi voltar, foi algo assim, e interromper o doutorado, foi uma decisão muito difícil, porque eu teria que voltar a depender exclusivamente dos meus pais. Então, foi uma coisa que, para mim, pesou bastante. É, talvez para os meus pais, eles nunca se importariam com isso, assim, para eles não foi uma questão, mas para mim, pessoa foi. Eu sempre falei que eu nunca tive problemas, eu gosto muito do Piauí, eu nunca teria problemas em voltar, eu não queria voltar sem nada. Uhum. Então, isso é uma pressão que eu sempre me fiz em mim mesmo. Então, esse concurso era a minha chance de estar em casa e poder me sustentar, poder prover a minha subsistência. Uhum. Então, como eu falei, foi uma oportunidade que eu nem estava considerando ela inicialmente, porque eu achava pouco tempo, e era pouco tempo realmente. Só fiz mesmo porque o outro concurso de universidade tinha sido suspenso, inclusive até hoje não está concluído esse outro concurso. E aí, assim, então, assim, para mim, eu já trazia um peso muito grande, uma pressão grande. Então, isso claramente me deixou ansioso, isso me deixou agitado, mas, assim, não foi algo que eu consegui administrar. Sim, Consegui conseguiu trabalhar. controlar. Mas, por exemplo, eu sempre falo, essa era uma pressão que eu fiz em mim, mas nunca meus pais, por exemplo, me pressionaram e falaram, você Tem que sair de casa. tem que sair de casa, tem que ajudar aqui nas contas. Eu não, eles sempre foram muito compreensivos comigo. Então, foi uma pressão que veio da minha parte, nunca deles. Então, assim, todas as pessoas que me acompanharam sempre foram muito compreensivas. Até quando, por exemplo, eu estou ausente socialmente de todo mundo, porque ninguém está me vendo. Por exemplo, uma vez a cada 14 dias, às vezes, eu saía com a família para almoçar no domingo. O meu lazer era aquele, entendeu? Mas todo o resto do tempo eu não estava. Mas as pessoas foram bastante compreensivas ao meu redor em relação a isso. E quando você viu o seu nome em primeiro lugar, qual que foi sua reação? O que você fez? Assim, eu sempre falo isso, que
nenhum dos concursos que eu fiz até hoje, eu fiz pensando em passar. Eu fiz pensando que eu ia tentar fazer o máximo possível. Porque eu acho assim, tudo que a gente faz é um processo. Então, por exemplo, hoje você começa e tem um determinado desempenho. Que nem, por exemplo, se eu hoje resolvesse começar a correr, eu não ia fazer uma maratona amanhã. Tem um processo, tantos quilômetros. Progressivamente você vai melhorando o seu rendimento. Então, eu sempre entro pensando em fazer o melhor que eu posso naquele momento, mas que não necessariamente vai dar certo. Inclusive, não cheguei com a cabeça que ia dar certo. Então, é, no do TJ, eu saí achando que eu tinha me saído bem. Uhum. Mas eu jamais achei que ia dar certo, né? Até porque lá era só uma vaga São imediata. poucas vagas. Era uma vaga imediata, inclusive. E aí, né, quando saiu o resultado, eu procurei lá, deu meu Ctrl F, procurei meu nome, e eu vi que estava começando, eu fui puxar para ver se a página anterior, se ainda tinha gente antes, porque eu estava achando muito estranho começar pelo meu nome. Aí eu, Uhum. rapaz, não, será que eu sou o primeiro? Eu assim, não foi uma coisa que eu acreditei de imediato. Eu fui olhar outra página para ver se não tinha mais lista antes, será se realmente estava certo. Eu demorei um tempo para cair a ficha, para acreditar, porque eu fiquei realmente em choque, eu não esperava que ia passar. Aí na semana seguinte saiu o resultado do TRT. Novamente, eu também fiquei mais uma vez incrédulo, porque a do TJ veio mais alinhada com o que eu tinha estudado. O TRT ainda veio um pouco, teve algumas coisas que eu estudei que não caíram e outras que eu não tinha estudado e caíram. Uhum. Então, assim, veio um pouco menos alinhada. E aí, quando novamente o resultado se repetiu, aí que realmente eu não acreditei. O rapaz, me colocaram em algum esquema que eu não estou sabendo, porque tem algo acontecendo aqui. E qual que você vai escolher? TRT, TJ? É uma decisão que eu não sei lhe Não dizer, sabe ainda, né? dizer Vai assim. pesquisar. É. E conforme for chamando, for aparecendo as coisas. Assim, eu vou conforme as oportunidades forem aparecendo. Então, depois que sai o resultado desses, eu assumi lá no Instituto. Agora eu sou professor, hoje em dia eu sou professor de estruturas, inclusive. Amanhã ou depois chamar no TJ. Aí eu vou até pensar se eu troco de onde eu tô, se eu vou para lá, saindo do TRT também. Sempre cada chamada que houver vai ser uma decisão para mim. Eu não tô cravando, eu não tenho uma resposta já, não. Em nenhum dos aspectos. Bom, muito bem. Se você tiver uma dica de ouro para compartilhar, algo que você considera que foi essencial na sua aprovação, qual seria essa dica? O que eu considero que é essencial é, a primeira coisa, você conhecer os seus limites. Saber o quanto você consegue estudar, o quanto você consegue produzir em cada dia sem também se sobrecarregar, sem adoecer por causa daquilo. E baseado nisso, nesse autoconhecimento, você projetar, você programar, porque o tempo, por exemplo, até uma prova, ou o tempo mesmo que a gente dispõe no nosso dia a dia, ele é escasso. Você tem que buscar aproveitar ele da melhor forma. E assim, se eu não sei o que eu vou fazer hoje, eu vou perder tempo procrastinando, eu vou me distrair mais facilmente. Eu tenho que chegar em cada dia sabendo o que eu vou fazer. Porque se eu souber o que eu vou fazer, eu não vou perder tempo pensando o que eu vou fazer. Não, já tenho um planejamento, eu vou fazer isso, pronto. Não interessa o que tem na minha cabeça. Agora vai ser isso. Daqui 2 horas que eu terminar de estudar, por exemplo, daqui a tantas horas, eu penso em outra coisa, mas agora é a hora de estudar isso. Então eu acho que o planejamento e se conhecer, saber essa questão dos limites, é o que eu considero mais essencial, que faz diferença para a aprovação. E como você considera a estratégia? Foi uma ferramenta bastante útil. Assim, como eu falo, foi um processo rápido, que eu inclusive não esperava que fosse tão rápido, mas que se fosse depender de mim, com só, por exemplo, lendo livros, normas, coisas assim, não teria acontecido nesse tempo. Foi um acelerador na minha vida, sem dúvida. Te colocou na cara do gol. Justamente, foi uma ótima metáfora, inclusive, porque realmente foi algo que me impulsionou e me permitiu ter essa aceleração. O que eu fiz foi seguir, foi aproveitar essa oportunidade que a estratégia dá, esses materiais, aproveitar também a assinatura, os outros pacotes e seguir. Assim, como eu estou falando, também vem de você se planejar, se conhecer e seguir o plano, óbvio, né? Não adianta se planejar sem executar. Mas, sem dúvida, ter um bom material ajuda bastante. Muito bem, eu quero agradecer a sua participação, te dar os parabéns mais uma vez. É impressionante, né, em 2 meses, conquistar essas 2 aprovações. Primeiro lugar não é para qualquer um. Parabéns, viu? Que você seja muito feliz na escolha que você fizer.
Tá certo. Quer Então. fazer o agradecimento para alguém especial? Bom, eu gostaria de agradecer a minha família e principalmente a minha mãe, que, como eu acabei de mencionar, foi essencial nesse processo de aprovação, mas também todos, e que estiveram juntos comigo nessa trajetória. Muito obrigado mesmo. É lindo, né? Mamães são tudo, né? É. Muito obrigada, e para você também que nos acompanhou, obrigada pela audiência. Se quiser ver outras histórias tão incríveis, é só navegar aqui no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.